Vou iniciar essa live. Eu estou fazendo essa live a pedido. Como toda live, ela automaticamente depois fica salva no Facebook, para quem não está vendo agora ao vivo, possa ver o vídeo gravado. Foi me pedido por mais de uma pessoa que gravasse um vídeo a respeito da confissão ou declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi agora aprovado na última Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, agora em abril. A declaração de fé, ela é um documento inédito na história da Assembleia de Deus, porque até então a Assembleia de Deus dispunha apenas de um documento chamado Cremos, que tinha 14 pontos e que foi lançado na década de 60. É bom lembrar que a Assembleia de Deus nos Estados Unidos já tem uma declaração de fé desde o seu início, ali antes ainda de uma estruturação mais firme da convenção, ou da estrutura mesmo operacional da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, mas logo no início já havia uma declaração de fé, que depois foi um pouco modificada na década de 60 também, e que serviu de inspiração ali na década de 60 para o documento Cremos da Assembleia de Deus brasileira. Até então, nos últimos anos, vinha uma discussão sobre a necessidade de expandir esse documento. Essa discussão ela vem mais firme de 2010 para cá, e quando mais ou menos também começou essa discussão em torno ali da preparação desse documento no próprio contexto da Assembleia de Deus, na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muitos pensam que a declaração surgiu como uma reação a uma efervescência calvinista no meio da Assembleia de Deus. Isso não é verdade, é um pouco de exagero nisso, já que essa discussão é anterior a essa efervescência calvinista, que é algo que vem de 2013 para cá. A declaração de fé ela é importante por um motivo muito claro, porque todo movimento que começa pequeno, de contestação, um movimento que começa com o intuito, né, de pregar uma verdade esquecida, como o pentecostalismo nasceu, ele com o tempo vai amadurecendo e vai se tornando mais institucional. Isso acontece com todo movimento. Todo movimento vira instituição com o passar do tempo. Isso é natural que aconteça. E com a Assembleia de Deus não é diferente. Ela nasceu com uma proposta de rompimento com o tradicionalismo, mas com o tempo há uma necessidade também de fazer um ajuste e de você abraçar certas atitudes até tradicionalistas, como uma confissão de fé, uma declaração de fé, estruturar muito bem o que se crê, o que não se crê, etc. Vocês já sabem, a CPAD, a próxima lição vai ser sobre a confissão de fé, vai ser o título, né, A Razão da Nossa Fé. Eu tenho aqui uma revista já em mãos, já está à venda aí há mais de uma semana nas editoras, ou no site da editora, e a revista vai fazer aqui um apanhado para a escola dominical a respeito da declaração de fé. Se você é professor de escola dominical, eu quero fazer essa recomendação que você disponibilize a declaração de fé aos seus alunos. A declaração de fé ela está disponível aí até no meu blog mesmo, no blog Teologia Pentecostal, tem um link, você pode baixar em PDF essa declaração. Em breve, pelo que eu tenho notícias, a CPAD vai começar a comercializar formalmente, com uma capa bonita, a declaração de fé. Então, é muito importante que esse documento seja amplamente divulgado em nossa denominação, amplamente mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha aí uma estrutura doutrinária muito clara. É claro que a gente tem, né? E essa estrutura doutrinária na Assembleia de Deus, ela é graças às lições bíblicas. A lição bíblica, né? As lições bíblicas, que é a revista que a CPAD disponibiliza, ela que forma o esboço da teologia assembleiana. Então, eu acho muito legal que, se alguém quer pesquisar propriamente o que é a teologia da Assembleia de Deus do Brasil, que faça o uso dessas revistas, porque ali você tem um apanhado geral dessa teologia.
Então, é muito importante que, por meio da escola dominical, a escola dominical seja um canal de divulgação da declaração de fé. É até às vezes complicado, porque muitos obreiros não frequentam a escola dominical, isso é um problema geral, por onde eu passo eu vejo isso. Na minha própria congregação a gente também vê isso, tem obreiros que nunca foram à escola dominical, mas são pessoas que às vezes exercem um cargo formal, né? Mas é muito importante também que o corpo de obreiros da igreja tenha acesso a esse documento. Talvez você que está me ouvindo nesse momento não é pastor, muito menos um obreiro formal, um obreiro já ordenado pela igreja. Mas se você é uma pessoa da igreja que está ali frequentemente, você pode certamente conversar com os obreiros ou com o seu próprio pastor e dar a ele essa ideia também. Se ele for sensato o suficiente, ele não vai desprezar essa ideia, logo porque é um documento oficial da denominação. Então, ele não tem como rejeitar essa ideia. Então, pessoal, seja esse canal de ligação, né, entre a formalização de um documento, a divulgação desse documento e a congregação. Ele precisa chegar na ponta, precisa chegar nesse pessoal geral, né, no pessoal que não está aqui no Facebook acompanhando essas discussões, que não está em blogs, escrevendo, se interessando diretamente por isso. Mas a ponta da igreja também precisa conhecer esse documento, é muito importante. Por quê? Porque não existe uma denominação sólida onde as pessoas não conheçam o porquê estão ali, o porquê que abraçaram aquele conjunto de doutrinas. Então é muito importante que nós sejamos, como assembleanos que somos, aqui mais antenados nesse sentido, né? Estamos acompanhando esse processo, que nós sejamos esse canal entre o documento pronto e a congregação ali da sua igreja. Já temos aqui algumas manifestações. O Israel Flow disse que tem alguns que aparecem apenas para ensinar, né? E quando deixa de ser professor também deixa de frequentar a escola dominical. Alguns pontos sobre a declaração de fé. Ela é uma declaração claramente arminiana, não militante, graças a Deus, não é aquela coisa, aquela linguagem bélica, né? Ela apresenta o arminianismo positivamente, no sentido das doutrinas de maneira positiva. Ela não é uma declaração negativa, não é uma declaração que se propõe a negar o calvinismo, ela se propõe a afirmar o arminianismo. Parece a mesma coisa, mas não é. Se fosse um documento apenas combativo, seria muito ruim, muito ruim. Mas não é um documento combativo, é um documento propositivo. E aí a equipe que fez essa confissão acertou muito bem no tom. Seria muito ruim um documento combativo, porque ia incentivar alguma atitude de intolerância para quem pensasse diferente, e ia incentivar também o próprio combate bélico nas discussões em torno do documento. Então, o propósito do documento é ser propositivo. É claro, ele é um documento de tendências, né, arminianas. E aí é importante isso também, por quê? De alguma forma, a Assembleia de Deus nunca se posicionou claramente como arminiana, isso é um fato. E nem como calvinista, muito menos como calvinista. Ela é uma igreja que sempre teve uma tendência anticalvinista. É muito comum você pegar lições bíblicas passadas, onde há um combate à ideia de eleição limitada, há um combate à ideia da dupla predestinação. Isso é muito claro nas lições bíblicas da CPAD. Mas também não havia uma afirmação propositiva a favor da teologia arminiana ou da teologia de Armínio. Isso começa a acontecer agora com esse documento. Então esse documento tem essa importância histórica, né, da igreja, de uma igreja tão importante no Brasil, de uma igreja tão grande, a maior igreja evangélica do país, é o segundo maior grupo religioso do Brasil, só perde para a Igreja Católica. Ela se posiciona dentro desse debate que vem aí há 4, 5 séculos, né? Então, ou até mais se a gente considerar que o debate vem ainda de Agostinho e Pelágio. Então, esse movimento
histórico que a gente está passando nesse momento, ele precisa ser celebrado. Mesmo que você não concorde com a postura do documento, mesmo que você não concorde com o conteúdo do documento, é um momento histórico. Nós estamos falando de uma denominação que há 20 anos, era muito comum ouvir nos púlpitos que teologia esfriava o crente, que teologia matava, que teologia era ruim, que o crente não precisava de teologia, mas de joelhologia. Eu me converti em 2001, eu cheguei a ouvir muito isso entre 2001 e 2005. Aí de 2005 para cá eu vejo que houve uma mudança significativa, né? Isso graças à internet. A internet ainda era muito restrita no começo dos anos 2000, mas com a expansão da internet, o conhecimento teológico também tem se expandido. E aí, o que a gente tem nesse cenário agora? Um fato histórico. A denominação agora tem uma declaração de fé. É importante distinguir que ela é uma declaração, não é um credo. Tá? Isso sempre eu tenho enfatizado. Credo é um documento que expressa a doutrina da igreja como um todo. Igreja com I maiúsculo, e aí envolve a igreja cristã como um todo. Aí envolve protestantes, católicos romanos, católicos ortodoxos. Então aí seria um credo. Temos o credo de Niceia, temos o credo apostólico, temos o credo de Atanásio. São grandes documentos em conteúdo, né? Não em tamanho, mas são grandes documentos que foram escritos no início ali da igreja, especialmente nos 3 primeiros séculos da igreja. Isso é credo. Lá no século XVI, no período da Reforma Protestante, houve a profusão das confissões, né? Confissões de fé, que aí são confissões mais ligadas a grupos. Aí tem a confissão ou catecismo, né? Luterano, tem a de Westminster e tem tantas outras, batistas, etc. Então aí tem as grandes confissões que são derivados ou derivadas da Reforma Protestante. E tem também as declarações de fé. Normalmente algumas associações, né? Associações das igrejas arminianas, associações ou associação das igrejas calvinistas, elas possuem uma declaração de fé. E as denominações também. A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, né, já vem há algum tempo com uma declaração própria aqui no Brasil, e agora a Assembleia de Deus, por meio da CJDB, tem a sua própria declaração de fé. Não é confissão, não é credo, tá? É uma declaração de fé, que é a expressão da fé ou da teologia das Assembleias de Deus. Claramente nada muda, né, nessa teologia. Ela é uma expansão daquele documento que eu mencionei no início do vídeo do Cremos. E como expansão desse documento, né, acrescenta mais 2 artigos a respeito, inclusive, da família. Mas como expansão do Cremos, então ela não muda a sua essência doutrinária. Ela continua sendo uma igreja na escatologia pré-milenista dispensacionalista, como uma igreja pentecostal defende a ideia do batismo no Espírito Santo como uma experiência que é diferente da conversão e também tem uma evidência física inicial do falar em novas línguas. É uma igreja trinitária, é uma igreja que defende que a salvação, é claro, como qualquer igreja cristã, especialmente evangélica, que a salvação só se dá por meio da graça de Deus e não pelas obras da lei. Então, é um documento que em si não vai mudar nenhuma doutrina do que já se acreditava nas Assembleias de Deus. Porém, consolida em um livro, consolida em um papel, né? Então fica mais fácil de você, inclusive, discipular, de você apresentar, inclusive, aquele obreiro que não conhece a própria doutrina da sua igreja. Então seja esse canal aí para você fazer esse papel na sua congregação. Temos aqui uma... sobre a questão da união estável, isso ainda foi montado um grupo de debates para que seja definido qual vai ser a postura da denominação quanto à união estável, né? Há muitos que se convertem, por exemplo, a mulher se converte e o marido não. Ou aquele que está em uma união estável, né? Juntos, sem casamento formal, sem casamento no papel.
Ah, qual vai ser a postura da igreja? Essa pessoa, essa mulher, esse homem pode ser batizado, pode tomar da ceia do Senhor, pode ou não pode? Então, há um debate em torno disso, e esse debate ainda está sendo travado. Há uma comissão especificamente para isso. Então, de alguma forma, esse assunto ainda está em aberto. A declaração de fé, é claro, como de uma igreja evangélica, vai tratar a família como uma base essencial da formação de sociedade, e essa declaração é importante também para que reafirme a posição conservadora da igreja quanto à formação da família, especialmente nesse momento de debate intenso que temos no Brasil a respeito desse assunto. Então, pessoal, de maneira geral, é um vídeo rápido, que o assunto que eu queria tratar era esse incentivo a você que é membro da igreja, para que faça esse papel de divulgador da declaração de fé. Faça isso. Não fique apenas desfrutando do documento para si, mas se você precisar imprimir, se você precisar comprar o material, faça isso. Vai ser um bem para a sua denominação. Eu, particularmente, não quer dizer que eu concordo 100% com o texto. Eu tenho discordâncias com o texto. Mas isso é irrelevante no momento. Por quê? É a minha discordância particular. Porque é um texto que foi construído em conjunto. É um consenso mínimo da denominação. E como membro da denominação, ainda que eu tenha uma discordância pontual com o documento, eu tenho que me submeter a uma decisão coletiva. Diogo pergunta, qual a sua posição, ou qual a posição das Assembleias de Deus do Brasil quanto aos pastores pentecostais? Não há uma posição, Diego. Não tem uma postura do tipo, quem tem que assinar o documento para virar pastor. O meu amigo José Gonçalves disse que vai fazer isso na Convenção das Assembleias de Deus do Piauí, onde ele é presidente do Conselho de Doutrina. Mas não é uma postura generalizada, é uma postura que vai ser feita ali no âmbito da região de Teresina, mas não tenho notícias que isso vai ser feito em outros lugares do Brasil, nem aqui em São Paulo, que eu estou mais próximo. Não tenho nenhuma notícia nesse sentido. Abraço ao sino. A declaração já está à venda? Ainda não. Parece que sim, Francisco, na verdade que sim. A encomenda já está sendo feita, mas propriamente o documento não está ainda aí disponível em lojas para comprar. Mas isso em breve vai acontecer. Então, pessoal, um abraço a todos. Quem não pôde ver agora ou pegou só parte do vídeo, daqui a pouco vai estar disponível aí gravado. Tá? Depois a gente volta numa outra live. Essa é uma ferramenta maravilhosa que não dá trabalho nenhum, é só ligar aqui o Facebook, ligar a live, colocar o celular numa posição de gravação e pronto, a gente consegue estabelecer uma boa conversa. Depois a gente volta com outro assunto. Nesse eu só queria atender a 2 pedidos que me fizeram por mensagem. Fale sobre a declaração de fé, incentive a divulgação da declaração de fé. Estou aqui fazendo isso e eu quero que vocês, como assembleanos, façam o mesmo. Façam o mesmo, muito importante. A nossa igreja precisa ter solidez doutrinária, para que a gente não veja movimentos estranhos, neopentecostais crescendo no nosso meio. Sim, Wellington. Sim, quanto a isso não mudou nada. Tá? Você vai ver lá na declaração. E realmente não houve mudança nenhuma na postura doutrinária. É mais uma consolidação. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Aproveite o feriado. Se você está aqui em São Paulo como eu, um feriado com friozinho e chuva. Talvez você está aí no Nordeste com muito sol. Ou no Sul também com frio. Nosso país é grande, maravilhoso nesse sentido, Temos vários países dentro desse país. Então aproveite o seu feriado. Um abraço. Tchau, tchau.